Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de quarta-feira no Saber Gestão. A nossa live de quarta-feira é chamada de Live Class. Geralmente nós convidamos um expert e dialogamos com este expert algum tema. Infelizmente, no dia de hoje, os nossos experts estavam com alguns compromissos e acabou que a agenda não foi confirmada, não foram confirmadas, né? Mas mesmo assim eu estou aqui para trazer para vocês algumas informações e alimentar com várias dicas e ensinamentos do tema de hoje. O nosso tema de hoje é gestão de TI na administração pública. E esse tema é muito bacana, muito interessante. Eu já tenho experiência já de vários anos já na administração pública. Tenho também experiência na administração privada. Vamos fazer até uma ponte em comparação às duas, para vocês observarem a importância e a necessidade de realizarmos, né, a discussão desse tema. Tá? Essa live será gravada e depois vocês poderão até mesmo gerar questionamentos, dúvidas, tá? Para que a gente consiga trazer cada vez mais informações produtivas da área de gestão para a tecnologia da informação e para a área de gestão como um todo, gestão estratégica como um todo, ok? Então vamos lá. Qual seria, antes de falar da oportunidade em si, né, que é o nosso tema, né, a gestão estratégica de TI dentro da administração pública, eu quero falar dois pontos cruciais que são essenciais, independente de qual área que você vai atuar na sua gestão. Não necessariamente que seja da área de tecnologia da informação, mas qualquer área que você necessite desenvolver uma boa gestão, todas as estratégias adequadas, todos os insights adequadamente implantados, todas as técnicas e ferramentas desenvolvidas corretamente. Dois pontos fundamentais para que vocês entendam: pessoas e processos. Tá? Se nós não entendermos o que é pessoas e processos, nós não vamos caminhar corretamente com todas as técnicas e todas as ferramentas de gestão. Tá? Então, esta live ainda não é para falar sobre aprofundamento sobre pessoas e processos, mas eu já dou algumas dicas e algumas pinceladas, né, necessárias para que você entenda que são dois pontos primordiais. Primeiro ponto, processos. Se você não entender corretamente todos os processos que discorrem dentro da sua empresa ou dentro da prestação de serviço que você desenvolve para aquela unidade, você vai ter grandes dificuldades de entender tomadas de decisões, você vai ter grandes dificuldades de realizar alguma atividade que atinja o objetivo corretamente. Enfim, os processos são necessários, tá? Ter entendimento, ter envolvimento, ter discussões dos processos, entender por que aquele processo existe, por que alguma exceção teve que ser tratada e ela deixou de ser exceção e agora ela é rotina, tá? Então todos os processos eles devem ter essa nuance de uma observação mais cautelosa, muito mais observadora, tá? Então você que está interessado em conhecer cada vez mais sobre gestão, você tem que interar cada vez mais sobre processos, tá? Então você tem que saber quais são esses processos que existem, principalmente os processos que envolvem a sua área, o seu departamento, ok? E agora também, o outro ponto primordial e essencial é o ponto das pessoas. Então falamos do primeiro ponto, processos, e agora pessoas. As pessoas... Fabiano, mas o seu curso não é de desenvolvimento pessoal. Então, ele não é de desenvolvimento pessoal. Porém, para você aplicar e conseguir desenvolver técnicas, aplicando ferramentas
e ter um crescimento naquela sua, na sua implantação de técnicas e ferramentas, você é necessário ter uma habilidade com as pessoas. E essa habilidade não Fabiano, então você está me dizendo que eu tenho que correr para um curso de desenvolvimento de pessoas, porque senão eu não vou conseguir fazer a parte de gestão. Não é isso. É óbvio que cada curso, qualquer outro curso, agrega valor no seu conhecimento. Porém, você tem que entender a fundo quem são as pessoas que trabalham com você. Ah, Fabiano, mas conhecer a fundo já não é o meu papel. Isso é papel de um psicólogo ou um papel de uma pessoa que tem mais um expertise nessa área, né, de relação humana. Então, eu entendo também que isso é verdade. Mas para todo gestor que quer desenvolver uma boa gestão e alavancar lucratividade tanto para a empresa quanto para você, que aí você vai agregar valor no seu conhecimento e as pessoas vão olhar para você com outros olhos, você tem que aprender a conhecer as pessoas. E qual que é o primeiro passo para você aprender a conhecer as pessoas? Primeiro ponto, você tem que ter um diálogo aberto com as pessoas que trabalham com você. Se você não tiver um diálogo aberto, você não consegue aproximar com ninguém. Segundo ponto, você tem que ter o respeito pelas pessoas, tá? Então, são dicas e técnicas essenciais para você trabalhar esse segundo item que eu acabei de falar sobre pessoas, tá? Então, a live de hoje, ela diz respeito a uma oportunidade que a gente encontra dentro de uma gestão administrativa pública, né? Que é a gestão estratégica de TI, trabalhada dentro da administração pública. Porém, eu tive que fazer essa introdução de 2 pontos, processos e pessoas, para vocês entenderem que são pontos cruciais e importantíssimos para que a gente desenvolva corretamente e adequadamente uma gestão. Ok? Só lembrando, fazendo um adendo, que processos e pessoas serão temas de outras lives nossas, para que a gente aprofunde cada vez mais, integre, trazendo mais valor para você, com resultados e perspectivas melhores de entendimento, ok? Então vamos lá. Qual que seria a nossa oportunidade de hoje? A nossa oportunidade de hoje é trabalhar sobre o assunto gestão estratégica de TI dentro da administração pública, tá? Então a gente vai falar um pouquinho como que é isso, eu vou usar um pouco da minha expertise de conhecimento, de vivência de trabalhar dentro da administração pública e vou também fazer uma ponte com a minha vivência na iniciativa privada, que também tem uma vasta experiência na iniciativa privada, tá bom? E também como prestador de serviço, então eu já fui vários tipos de profissional, né, que atuou nessa área. Então vamos lá. Essa oportunidade, ela é o quê? É gerar benefícios, tá? Para o serviço público, para a administração privada, para o seu cliente, né, que você está prestando o serviço. Essa geração de valores, esses benefícios que você está gerando, ele está de encontro, diretamente ligado a alinhamento vertical, tá? O que seria um alinhamento vertical? O alinhamento vertical é você conseguir desenvolver técnicas, ações, atingir metas, dentro de uma perspectiva onde a alta gestão consiga interpretar o que você está falando e consiga aceitar e determinar regras daquilo que você faz. Ah, Fabiano, fala em português claro, isso aí já está um pouco grego para mim. Então vamos lá. É você ter alinhamento de diálogo, chamado engajamento, tá? Você tem que ter um alinhamento do diálogo com o seu gestor. Você tem que entender como esse gestor ele está preparado para desenvolver todo o seu trabalho, tá? Ah, Fabiano, mas é só com o gestor máximo? Não, você também tem que estar alinhado com toda a hierarquia acima de você. Pode ser que você tenha um gestor máximo, vários diretores e aí vem você. Então, todos estes acima, você tem que ter um alinhamento para você conseguir fazer um alinhamento vertical, tá? Um diálogo
adequado para que gere benefícios. Porque se você não tiver esse entendimento, você não terá o alinhamento vertical, consequentemente você não terá benefícios, ok? Outro ponto fundamental ainda falando dessa oportunidade é você dizer o seguinte: quando eu tenho um alinhamento vertical, dizer não, entender o seguinte: quando você tem um alinhamento vertical, você acaba produzindo algo muito rico dentro de uma administração pública ou dentro de uma administração privada, que é mitigar cada vez mais os atos políticos de interesse próprio, tá? Então isso é muito importante você entender isso. Por quê? Ah, Fabiano, mas sempre terá alguém ali querendo gerar algum benefício para si mesmo. Maravilha, deixe ele gerar para ele mesmo, não tem problema. Mas você que sabe o que é gestão e sabe, está entendendo todo esse processo passado aqui pelo canal Saber Gestão, você vai entender a importância desse engajamento, desse alinhamento vertical, desse diálogo conciso que você está fazendo, porque neste exato momento você ganha uma responsabilidade e você ganha uma autoconfiança de que você não está fazendo por benefício próprio, e sim por benefício daquela instituição, daquela instituição privada também, certo? E isso gera valor. Gerando valor, você agrega lucratividade para você e para a empresa, porque aí o gestor vai entender, poxa, ele está inserindo aqui cada vez mais valores positivos que está alavancando o meu conhecimento, as minhas vendas, os meus trabalhos, ok? Então é isso. Falar dessa oportunidade é falar desses dois pontos, o alinhamento vertical e a mitigação de atos políticos de interesses próprios, tá? Quando eu falo atos políticos de interesses próprios, pessoal, é algo específico mesmo que as pessoas que não têm essa preocupação em gestão, né, ou até mesmo desconsideram as técnicas, as ferramentas corretas de gestão, mas sim para se auto-vangloriar ou até mesmo para se auto-promover, tá? Um outro fator que é interessante a gente falar agora. O que não seria uma oportunidade nesse nosso tema, tá? O que não seria essa oportunidade é você não realizar esse alinhamento, tá? Consequentemente, você não terá uma mitigação desses atos políticos de interesse próprio e, consequentemente, você terá uma gestão fragilizada, tá? Então é isso. Enxergar essa oportunidade, enxergar a oportunidade é você fazer o alinhamento e conseguir, a partir desse alinhamento, a mitigação de todos esses atos que você sabe que são ruins para o desenvolvimento da gestão. Não realizando isso, você tem uma gestão fragilizada, ok? Por que é uma oportunidade? Isso é importante, pessoal. Importante a gente relatar isso, porque você consegue entender, de fato, que essa oportunidade ela produz, né, algo, né, que você às vezes não está enxergando, ou às vezes você vai enxergar no futuro, tá? Então, por quê? Por que que isso é uma oportunidade? Eu coloquei um item aqui que ele vai agregar valor assim de uma forma geral, tá? E o que seria isso? Seria o engajamento entre as áreas. Isso é o ponto principal, tá? Então o Saber Gestão, ele tem essa preocupação em dizer para você qual a oportunidade, o que não seria a oportunidade e agora falar para você o porquê dessa oportunidade, tá? Então o porquê dessa oportunidade é você entender que o engajamento, o alinhamento horizontal nas áreas, eles são praticamente um passo automático que vai acontecer durante a sua gestão. É muito automático, porque ao mesmo tempo que você consegue desenvolver o seu engajamento e o seu alinhamento vertical, consequentemente você está produzindo um alinhamento horizontal sem você perceber.
e vai chegar num determinado ponto que você vai agregar muitos valores para vários gestores que estão no seu mesmo nível, e aí você vai estar gerando valor e gerando criatividade para todos e para você também. Porque aí, consequentemente, você estará produzindo artefatos, munições necessárias para que ele discorra e desenvolva, né, todo o seu trabalho de gestor estratégico de TI, agregando valor na sua área, tá? Então isso é muito rico e muito importante. Tá? Ah, Fabiano, mas eu tenho conhecimento muito restrito somente em infraestrutura. Então é por isso que o Saber Gestão está aqui, para que agregue valor para você nesse conhecimento de gestão, para que você entenda e saiba conversar com as pessoas e saiba entender essa necessidade e esse reflexo que acontece, ok? E dentro dessa perspectiva de saber o porquê da oportunidade, né, vamos dar alguns exemplos, né, alguns exemplos dessas oportunidades que vão acontecer, né, nesse alinhamento horizontal, né, que vai ser algo natural de acontecer, né? Primeiro ponto, todos vão observar que o foco no resultado, e até mesmo você, vai observar que o foco no resultado é muito presente. Tá? Então o foco no resultado ele estará ali totalmente presente na sua realidade do dia a dia, na sua realidade das dúvidas das pessoas, tá? Um outro exemplo de oportunidade seriam as customizações de algumas regras, de algumas metodologias, tá? De alguns processos, tá? Então isso você ganha uma liberdade de você conseguir desenvolver customizações, adaptações adequadas para aquele processo, para aquela realidade que está ocorrendo ali, e você ganha até mesmo uma abertura para que você consiga, como gestor, desenvolver alguma nova cultura, alguma mudança de cultura, ok? E melhor atendimento. O que seria um melhor atendimento como um exemplo dessa oportunidade? Seria você conseguir falar, dialogar com as pessoas, tá? Vou colocar entre aspas, mas isso é um fato assim, muito presente nas pessoas que não são da área de TI, tá? Eles falam muito essas frases, né? Eles falam muito assim, Fabiano, o pessoal de TI não consegue conversar comigo, né? Ou então, Fabiano, o pessoal de TI, ele é muito técnico, ele fala somente com as máquinas. E é verdade, gente. O pessoal de TI só fala com máquina mesmo, principalmente programador, algum especialista em infraestrutura, enfim. Não vou aqui entrar em detalhes qual área específica que tem essa habilidade aí muito técnica, né, aflorada. Mas o que faz essa habilidade técnica ela se agregar com a habilidade gerencial, né? É você conseguir desenvolver todas essas técnicas que eu estou falando, né, de alinhamento vertical, onde você vai consequentemente visualizar a mitigação das políticas de interesse próprio, onde você vai conseguir entender os processos da área, das outras áreas, né, onde você vai ganhar abertura, consequentemente você vai ter um melhor diálogo, um melhor atendimento, entendeu? Então esse é um outro exemplo de oportunidade que vai ocorrendo, tá? Agora vamos dar um exemplo agora de objeções mesmo, de problemas assim que podem ocorrer caso isso não exista, né? Que talvez você já esteja presente nesses momentos, né? Primeiro ponto, ausência de conhecimento, tá? Então acontece muito de você ter que conversar com o profissional. Eu não tenho nada, eu não tenho o conhecimento do saber gestão que está proporcionando conteúdos diários e aí eu não tenho leitura também adequada e aí eu chego ali para falar com uma pessoa de uma outra área, não consigo dialogar com ele sobre processos. Isso é uma ausência de conhecimento, isso é algo muito limitador que acaba travando, né? E é uma objeção muito grande. Outro ponto, usar padrões de metodologias. O que significa isso, gente?
Eu já vi muitas vezes. Isso é até um pouco comum observar pessoas que não querem ter o interesse de aprofundar na área de gestão, de TI, ou então numa área de gestão estratégica, porque não é minha área específica, mas é uma área que demanda muito humanas e eu entendo muita área exatas. E aí o que acontece? A pessoa quer implantar algum método e chega lá a ferro e fogo e não quer adaptar, porque ele viu na literatura que o Aikyo é 1 mais 1 é 2 e ele quer implantar daquele jeito. E aí acontece que ele dá um tiro no pé. O que significa dar um tiro no pé? Significa que ele está tentando incorporar uma técnica, uma metodologia que ali naquele seu ambiente merece uma análise cuidadosa, um engajamento para você entender todos os processos, para depois você adaptar a metodologia conforme a sua realidade. E aí o que as pessoas querem fazer? Principalmente os gestores, querem tentar implantar ferro e fogo ou então tentar implantar da forma que acha. E isso não funciona, gente. E aí o que acontece? Isso é uma objeção muito, muito negativa também, porque toda metodologia tem que ser adaptada. Toda ela. Eu nunca vi nenhuma empresa, isso porque eu já tenho muita experiência em adaptação, implantações de metodologias em várias empresas privadas, em várias empresas dentro do órgão público, né? Eu já fui de um órgão público da administração pública em órgãos de controle, na área de educação, enfim. E tudo isso a gente percebe que as pessoas ainda têm essa dificuldade, tá? E padrões, padrões de metodologia, eles podem ser adaptados e devem ser adaptados, senão você não vai ter ali um aprofundamento adequado, né? Aprofundamento não, vamos falar uma palavra mais objetiva, né? Mais entendível. Você não vai ter ali um resultado esperado daquilo que você necessita, tá? E por fim, uma outra objeção, né? É não saber lidar com pessoas. Tá? Então, não saber lidar com pessoas é um ponto muito, muito preocupante. Tá? E é muito difícil também, gente. Não estou falando que é fácil, não. Tá? É muito complexo, existe uma complexidade, mas o saber gestão está aqui para demonstrar para você que existem métodos simples que a gente consegue desenvolver uma habilidade com as pessoas. Primeiro ponto, eu já falei bem no início, tá? Eu só vou fazer uma lembrança do que eu falei no início. Primeiro ponto é ter um diálogo aberto, né? Esse diálogo aberto tem que existir. E segundo ponto é você respeitar a cultura de cada um, tá? Esses são 2 pontos primordiais que devem acontecer durante uma implantação ou um desenvolvimento de uma gestão. Então eu falei 3 pontos de objeções, né? Ausência de conhecimento, uso do padrão de metodologias e o não saber lidar com as pessoas, né? E aí nós temos agora de falar algumas outras coisas ainda na nossa live. O nosso tema, só para relembrar vocês, o nosso tema é gestão estratégica de TI dentro da administração pública, mas eu estou fazendo alguns enfoques, né, na administração privada também para vocês entenderem essa dinâmica, né? Fabiano, isso eu tive muitas perguntas disso aqui também, gente, desse próximo ponto que eu vou falar agora. Fabiano, qual o jeito errado, então, que sempre acontece na gestão, que eu ainda não observei, eu estou tentando aqui e não estou conseguindo? Primeiro ponto. Não realizar engajamento, gente. Isso assim, é um ponto crucial, tá? Engajamento é diálogo, engajamento é entendimento, engajamento é você envolver com a alta gestão, com o seu alinhamento vertical e horizontal, de todos esses processos que envolvem. Você tem que entender tudo isso, entender por que algum gestor está defendendo tal área ou defendendo tal método. Então tudo isso tem que ser entendido, tem que ser respeitado, tem que ser compreendido, tem que ser maturado para que você, num segundo momento, você entre com a sua opinião, que você entre com com os seus exemplos. E para você conseguir entrar nesse segundo momento, você tem que ter engajamento.
né? Então, sem engajamento é algo quase impossível de ocorrer, tá? Então, o jeito errado é não realizar engajamentos. E depois, assim, aí já é consequência. É um segundo ponto que eu quero falar aqui, mas já é uma consequência da ausência do engajamento, tá? É você acusar, né, uma alta gestão, por exemplo, ou um outro gestor de tomadas de decisões. Isso é muito comum, tá? Então, quando você vê um gestor acusando o outro dentro de um conselho que você tem ali de governança, e você percebe essa acusação muito explícita, pode ter certeza, não teve engajamento. Porque quando você tem uma gestão com engajamento, você não tem... Isso é fato, gente. Isso é muito fato. Isso aqui é exemplo prático, tá? Isso você não vê na literatura, você só vê na prática. Isso eu vivenciei já na pele em vários momentos. Por isso que eu trago para vocês várias experiências práticas na iniciativa privada e pública. Quando você não tem engajamento, você percebe de cara que a pessoa, quando a pessoa não tem, você percebe de cara que existe acusação ou da alta gestão ou de outros gestores, das suas tomadas de decisões. Ah, mas fulano não conseguiu desenvolver a transparência em tal situação. Ou ciclano não conseguiu desenvolver de forma clara tal método que está sendo desenvolvido lá na sua área. Você percebeu que existe uma nuance de acusação? Não tem engajamento, pessoal. Porque quando existe uma governança engajada, a pessoa vai lá e procura. Ele vai lá e conversa com a pessoa. E aí, essa realidade de acusação, ela se inverte. Ela vai até falar, eu não conhecia o tema, eu não conhecia a informação e acabei aprendendo, ou então acabei passando para ele um outro entendimento. Pronto, muda a história. Não tem mais acusação. E sim um diálogo, entendeu? Então, o jeito errado é não ter o engajamento, consequentemente, vai existir acusações de tomadas de decisões. Beleza? E também temos que falar agora, de fato, né, o jeito certo, já que a gente já falou vários benefícios, né, e o jeito certo. Engajamento, esse é o primeiro ponto, tá? Observar os objetivos da instituição, da sua empresa privada. Então você tem que ter esse olhar de conexão nos objetivos. Você tem que entender esses objetivos. Por que esses objetivos foram criados? Por que esse outro objetivo está alinhado com essa outra estratégia? Por que esse objetivo ele deixou de ser expressivo nos indicadores e agora existe uma preocupação maior nesse outro objetivo? Por que agora sanou esse objetivo e agora criou-se esse outro? Então, o engajamento e esses objetivos eles devem existir. Isso é a forma correta, tá? E por fim, né, dentro desse jeito correto de entender essa oportunidade de gerar uma gestão adequada, né, principalmente gestão de TI, é você entender como e quando defender as necessidades, as suas necessidades. Fabiano, eu tenho ali um projeto de reestruturação do meu Wi-Fi, mas ninguém quer acreditar em mim e ninguém compra a minha ideia porque o meu projeto ele é milionário. Beleza, independente do preço, gente, você só consegue vender esse seu projeto, primeiro, engajamento. Segundo, você tem que entender todos os objetivos da instituição, para saber se o seu projeto está alinhado. Porque às vezes ele pode ser milionário que for, mas ele não está alinhado. Às vezes o que não é milionário e sim aquele que é mediano no seu preço é o alinhado à sua empresa ou à sua instituição. E aí, por fim, você vai entender como falar sobre esse seu projeto e quando falar. Porque às vezes você não pode falar desse seu projeto dentro de um momento de discussões de pleito da área fim, por exemplo, ou de pleito que esteja ocorrendo ali no seu conselho ali, né, de governança, algo que seja voltado para uma área específica e você querendo vender o seu projeto.
Entenderam? Então, assim, como realizar da forma correta todas essas estratégias para que você consiga desenvolver uma boa gestão. Primeiro, engajamento. Segundo, entender todos os objetivos institucionais. Terceiro, entender quando e como realizar isso. E tudo isso é consequência, tá? Então, um vai gerando a consequência no outro. Então, quando você faz esse sequenciamento, você consegue desenvolver isso adequadamente. Beleza? E por fim, para você conseguir fazer isso de forma imediata, né? Vou deixar aqui um passo a passo, né, para você entender tudo isso que eu falei hoje, para você até mesmo usar, né, como palavras-chave, né, para que você utilize. Eu vou deixar no comentário deste vídeo, vou gravar esse vídeo e deixar no comentário, para que você leve isso como um excelente exemplo, né, de estudo, para que você desenvolva isso dentro da sua perspectiva de gestão estratégica na sua área de tecnologia da informação. Então vamos lá, o passo a passo primeiro ponto, observar o alinhamento vertical, desenvolvendo o engajamento. Segundo ponto, sem gestão, sem gestão existirá sem essa estratégia do alinhamento vertical, né, que são os engajamentos, você terá uma gestão fragilizada, tá? Terceiro ponto, engajamento entre as áreas é uma consequência. Engajou verticalmente, você tem uma gestão forte, consequentemente você vai estar alinhado às gestões horizontais, consequentemente você tem engajamento nas áreas. Próximo ponto, foco no resultado. Você consegue trazer foco no resultado quando você produz esse sequenciamento de ações. Próximo ponto, não use método sem adaptá-lo. Isso eu vou frisar muito, gente. Não use nenhum método sem você adaptá-lo corretamente, tá? Ah, Fabiano, mas eu não sei adaptar um ITIL da vida, eu não sei adaptar uma metodologia ágil. Então, antes de você incorporar aquela literatura que você estudou, você tem que entender os seus processos da sua gestão, você tem que entender os processos e o que o seu gestor está pensando de metas e objetivos para aquele exercício de ano e de trabalho, para que você incorpore, né, as adaptações adequadas no seu método. Fabiano, não é simples? Não é, mas já é um grande passo você entender que não se implanta método a ferro e fogo. Próximo ponto. Caso você não faça esses pontos, você terá, né, um mal entendido, né? Você não entenderá as tomadas de decisões, tá? Então todas essas tomadas de decisões, elas serão entendidas e você vai ter um envolvimento nessas tomadas de decisões, até mesmo ser chamado para ajudar numa tomada de decisão, caso você consiga fazer todos esses passos anteriores. E por fim, engajar. É a palavra-chave, gente, engajar. Se você não engajar, se você não desenvolver esses pontos adequadamente, você terá muitas dificuldades de desenvolver uma gestão estratégica de TI dentro da administração pública ou corporativa, não importa. Ok? Então é isso, pessoal. Quero finalizar aqui a nossa live. Peço desculpas por não ter um expert hoje na quarta-feira, tá? Mas estamos trabalhando, né? O canal está trabalhando fortemente para a gente conseguir alinhamento com as agendas dos experts. Para a próxima quarta a gente ter um diálogo com o expert e a gente conseguir aqui mais temas e mais frutos aqui desse diálogo e de todas essas discussões, ok? O Saber Gestão sempre vai aprofundar em temas polêmicos, em temas que são necessários para o crescimento da sua necessidade e a lucratividade sua, ok? Vou deixar aberto uma caixinha de perguntas, tá? Para vocês observarem o vídeo e depois realizarem aí as perguntas necessárias. E agradeço aí a todos que participaram e também vão assistir o vídeo logo depois ou em um outro momento, ok? Valeu, obrigado pessoal!